Fala, gente, muito bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos ao Café com Vendas. E hoje o nosso tema foi o tema que vocês escolheram, são os 5 principais erros no fechamento de vendas. Deixa eu só fixar aqui um comentário e a gente vai já dar início a essa live de hoje, que tá muito incrível, tá, gente? Muito conteúdo top, muita coisa legal para vocês, tá bom? Então vem aprender sobre vendas, deixa eu só fixar um comentário aqui na live e a gente já começa, beleza? Vamos lá, galera. Então hoje eu queria trazer um pouco para vocês justamente sobre esse tema. Foi um tema que vocês votaram, né? Vocês escolheram aí nos stories, que são os 5 principais erros no fechamento de vendas. E a gente vai dialogar um pouco sobre eles aqui. Vou trazer alguns fundamentos e, obviamente, a gente não vai focar só no erro. O erro é para dar um alerta, mas a gente vai falar como seria a forma correta de fechar a venda, de não perder a venda, de diminuir as nossas percas, digamos assim, ter um aproveitamento melhor no nosso fechamento, tá, gente? Inicialmente eu quero já dizer, quem ficar até o final, todo mundo que estiver acompanhando e curtindo a live até o final, pode ir comentando também, pode ir comentando se tiver dúvida, se estiver gostando, os insights que você for tendo, pode ir colocando aqui também. Weber, pô, me ajudou, insight, né? Coloca o desenho aquele emojizinho do cérebrozinho explodindo, que eu já vou saber que você tá curtindo e você tá gostando de alguma dica e algum insight. Beleza? Gente, inicialmente, pra gente falar sobre erros no fechamento de vendas, eu preciso que vocês entendam algo com respeito a atendimento e a vendas, tá? Eu vou contar uma história. Eu estava na época no MBA, na época eu estava fazendo um MBA de liderança e gestão empresarial. Tinha um professor lá que ele tinha muita experiência, ele era empreendedor, além de ser professor, então ele era empreendedor também. Ele tinha algumas franquias naquela época da TIM, né, que é a época de telefonia, o auge da telefonia, eram vários, né, e a TIM era forte ainda naquela época, e ele tinha algumas lojas da TIM divididas em shoppings e tudo mais, beleza? E ele contou um relato que aconteceu com uma vendedora dele lá, que eu nunca esqueci essa história, e eu sempre gosto de contar porque ajuda você a entender a diferença de um atendimento e de uma venda, beleza? Vamos lá. E a história foi o seguinte, galera, foi o seguinte: tinha uma vendedora desse professor que contou essa história. Ela tava lá, ela trabalhava numa loja de shopping vendendo, vocês sabem, essas lojas de telefonia da TIM e de outras marcas, da Vivo e tudo mais, além dos planos de telefonia, que é o principal foco de venda, eles vendem também celulares, beleza? Beleza. Entrou um senhor, gente, na loja, aquele senhorzinho, sabe, com aquele chapeuzinho de senhor mesmo, aquelas, né, tipo uma boinazinha assim na cabeça, bem senhorzinho, e ele entrou na loja. Tinha uma vendedora que estava na vez, ela foi prontamente atender esse senhor. E aquela vendedora, muito educada, muito sorridente, recepcionou aquele senhor muito bem, né? Era de tarde, então ela já chegou, boa tarde, seja bem-vindo e tal. Aquele senhor já começou a gostar do atendimento dela. E o senhor comentou com ela, estou precisando comprar um celular. E a vendedora foi lá, começou a mostrar algumas opções, mostrou desde o último celular lançado e tudo mais, tecnologia, começou a falar e a mostrar muitas opções para aquele senhor de celular. Aquele senhor olhou vários por um tempo, sabe aquele vendedor quando você gasta muito tempo com um cliente, foi mostra um, mostra dois, mostra três e tal, caixa de celular, já tava assim, os celulares já por cima da mesa. Só que aquele senhor, naquele momento, ele falou assim: ô, minha querida, eu vou dar mais uma voltinha. Sabe aqueles clientes que dizem assim: eu vou dar mais uma voltinha, qualquer coisa eu volto? E a vendedora falou: tudo bem, se o senhor voltar, não esquece de me procurar. E aquele senhor, pronto, saiu daquela loja e foi dar mais uma volta no shopping. No período que ele estava, né, ausente, ele entrou em uma outra loja. E o relato foi o seguinte: depois de uns 20 minutos, esse senhor, galera, ele voltou. E ele voltou para essa primeira loja que ele já tinha visto, com essa vendedora. E o incrível, quando ele entrou, ele já entrou com uma sacolinha na mão. Ele entrou com uma sacolinha na mão já. E essa história, quem já é meu aluno conhece, eu sempre gosto de contar, porque eu acho que serve como base para entender o que a gente vai falar hoje. E esse senhor entrou nessa mesma loja e procurou aquela vendedora que atendeu ele ainda há pouco. E ele disse: ô, minha colega, tudo bem? É que eu acabei comprando esse celular na outra loja ali, mas eu gostei tanto do teu atendimento que eu vim aqui para você me ensinar como utilizar o celular. Gente, vocês têm noção de como ficou a vendedora nessa hora? Poxa, eu demonstrei um monte de produto, eu mostrei um monte de opções,
eu falei de característica, eu falei de vários tipos. Ele não comprou comigo, ele saiu, comprou em outro lugar e agora ele disse que gostou do meu atendimento, quer que eu ajude ele a usar o celular. E isso, gente, já demonstra uma coisa que eu queria justamente, preciso que vocês entendam pra gente poder dar continuidade no tema, que é: atender bem não é a mesma coisa, atender bem não é a mesma coisa que vender bem. Você pode atender bem. O que significa atender bem, Weber? Nesse sentido que eu estou dizendo, você pode ser educado, você pode ser cortês, você pode ser sorridente, você pode ter a sua aparência boa, mas só isso não vai ser suficiente. Aquela vendedora dessa história que eu acabei de contar, ela era tudo isso, tanto que o cliente sentiu e teve a percepção de que o atendimento dela foi bom. Porém, isso não significa que ela vai vender. E isso talvez você já comece a se identificar com essa história, ou a identificar pessoas que trabalham junto com você. Pô, é verdade, fulano é até educado, fulano atende bem, né? Atende bem, é educado, é cortês, as pessoas até gostam dele, mas ele não consegue vender. Por quê, gente? Porque falta algo. Falta algo justamente na negociação, na demonstração e principalmente no fechamento. É necessário conhecer algumas técnicas, é necessário saber conduzir um atendimento até o fechamento. Se você não souber conduzir ao fechamento, sinto muito, gente, sinto muito dizer para vocês, vocês vão atender bem, os clientes podem até gostar de vocês, mas vocês não vão vender. Porque só atender bem não é suficiente, só boa vontade não é suficiente, gente. O cliente, ele não compra com você apenas por boa vontade. Ele vai comprar se você conseguiu conduzir ele de uma forma que ele diga assim: ei, como é que faz para pagar? Onde é que eu pago? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que a venda, ela não se trata só sobre atender bem. É preciso saber vender bem. Existe essa diferença e eu quero que vocês deixem martelado na mente de vocês. Atender bem e vender bem são coisas distintas, são coisas diferentes. É possível atender bem vendendo bem, é claro, mas não necessariamente atender bem, ser educado, cortês, sorridente vai fazer você vender bem, beleza? Mas antes de entrar, que hoje a gente vai falar sobre 5 principais erros no fechamento de vendas, antes de entrar de fato nos 5 erros, eu quero trazer algo que eu tenho certeza que vai cooperar também com o entendimento sobre vendas, que eu vou contar justamente alguns erros que eu cometia quando eu era um vendedor iniciante. E que eu passei, né, a partir do momento que eu percebi esses erros, que eu comecei a corrigir esses erros, eu passei a vender muito mais. O primeiro erro que eu cometia quando eu era um vendedor iniciante, e que talvez você diga assim: ah, Web, mas eu tenho 10 anos de vendas, já tenho 15, já tenho 6, 5, 4, eu não sou um vendedor iniciante. Se você estiver cometendo um desses erros, é porque você é um vendedor amador. Você não é mais iniciante, que você já tem muitos anos de vendas, mas você é amador. E o primeiro erro que eu cometia, quando eu percebi, eu comecei a mudar e meus resultados mudaram com isso, foi focar apenas em me especializar no produto e não em pessoas. Esse é o primeiro erro que eu cometia, que se você está cometendo hoje também, isso vai te atrapalhar demais. Teus resultados não vão vir. Não vão vir, gente. Por quê? Porque se você achar que o cliente ele compra quem entende mais de produto, então bota, para quem é da área mais especial, bota um mecânico, bota um engenheiro para vender, porque ele conhece de produto. Mas não é isso, o cliente, no final das contas, gente, a venda não se trata de produto, se trata de pessoas. Você tem que saber ler pessoas, você tem que saber se comunicar com pessoas, você tem que saber utilizar um discurso que seja poderoso para fazer a pessoa tomar uma decisão. Então eu notei, gente, que boa parte das vendas que eu perdia não era por falta de conhecimento do meu produto. Boa parte das vendas que você pode estar perdendo hoje, talvez não seja por falta de conhecimento do seu produto, mas sim por falta de habilidade na conexão com pessoas e como usar um discurso que converte. Aí sim, gente, aí sim. Então já memoriza logo, né? Se tiver algum insight, galera, boa, João. O João tá comentando, é isso que quer dizer. Podem comentando, galera, podem comentando que a gente vai citando. O João botou: relacionamento gera conexão. De fato, sem essa conexão não existe venda. Então já fixe na mente de vocês, gente. A venda não se trata de produtos, mas se trata de pessoas. Não é só sobre produtos, é sobre pessoas, é sobre conexão, é sobre relacionamento, é sobre comunicar-se de uma forma poderosa. Esse era o primeiro erro que eu cometia quando eu era um vendedor iniciante. Quando eu comecei a corrigir, os resultados vieram. O segundo erro que eu cometia também quando eu era iniciante é ficar tentando vender ao invés de fazer o cliente querer comprar. Como assim, Web? Ficar tentando vender ao invés de fazer o cliente querer comprar não é a mesma coisa? Não é, gente.
Porque depois de um tempo eu entendi que o cliente ele ama comprar, mas ele não gosta que as pessoas vendam para ele. Isso é um fato. Queira você ou não, as pessoas amam comprar, ela ama sair de casa, voltar com uma sacolinha, 2, 3, quantas ela puder pagar, mas ela não gosta de pessoas tentando vender para elas. Então, como é que eu posso me comportar? Então, eu passei a ser um especialista, gente, nesse momento, em despertar desejo e atiçar a compra. Ou seja, não é mais aquele negócio de tentar empurrar ou tentar convencer de qualquer jeito, não. É usar estratégias para despertar desejos, necessidades e atiçar aquele desejo de compra. Que a pessoa ela fica olhando a sua apresentação, olhando a forma que você demonstra o seu produto e ela começa a pensar, como eu faço para pagar? Onde é que eu pago? Onde é que eu assino? Ou então a pessoa compra com você sem nem perceber que ela está comprando. Por quê? Porque você conduz de uma forma leve, você não está demonstrando desespero, você não está querendo pressionar o cliente de todo jeito. Esse era um outro erro que eu cometia no início da minha carreira como vendedor. Quando eu comecei a alinhar e corrigir isso, os resultados multiplicaram demais. Então faça isso. Pare de ficar tentando vender. Ao invés disso, faça o cliente querer comprar. Existe uma diferença de ser interesseiro, que o cliente, quando a gente está tentando vender e ele percebe isso de a todo custo, tentando vender, empurrar um produto de qualquer jeito, ele acha que a gente é interesseiro, a gente está tentando empurrar um produto para a gente ganhar a nossa comissão. Ao invés disso, passe a ser interessante. Ou seja, demonstre de uma forma que não tem desespero, mas demonstre de uma forma que o seu produto ele vai se adequar à pessoa, ele vai trazer um benefício a mais para a vida da pessoa e que se ela não comprar esse produto de você, ela vai estar perdendo isso. O gatilho mental, um dos gatilhos mentais principais que gira em torno, que é a base de quase todos os gatilhos mentais, que giram em torno de venda, de negociação, é a fuga da dor e a busca do prazer. Ou seja, no final das contas, é o que eu disse para vocês, a venda não se trata sobre produto, trata sobre pessoas. No final das contas, as pessoas elas estão em busca ou de um prazer, de um status, de uma conquista, de uma realização, ou elas estão buscando fugir de uma dor, ela tá fugindo. Por que as pessoas, gente, elas fazem plano de saúde, por exemplo? Quem vende plano de saúde aí me segue. Por que a pessoa faz um plano de saúde? Ela está fugindo de uma dor. Que dor é essa? Fugindo da necessidade de precisar de algo, de uma assistência médica e ter que ir para uma UPA, de ter que ir para um socorrão, de chegar lá num socorrão da vida e não ter assistência, não ter leito disponível. Então, quando você está vendendo plano de saúde, se você ficar focando na característica do plano de saúde, você vai vender menos. Agora, se você estiver focando nas pessoas, nos benefícios que a pessoa vai ter em adquirir um plano, a segurança, a tranquilidade, a liberdade, se ela precisar, ela vai ter uma assistência médica, você vai vender muito mais. Outro erro, gente, que eu cometia quando eu era um vendedor iniciante, que quando eu passei a corrigir, as vendas também multiplicaram, é confiar apenas no teste e na experiência. O que significa isso, gente? No início da carreira como vendedor, a gente geralmente aprende com outros vendedores mais velhos. Só que os outros vendedores, na grande maioria das vezes, e assim foi comigo, talvez esteja com você também que trabalha com vendas, o pessoal gosta de dizer que um bom vendedor é só questão de tempo e de experiência. Basta esperar, com o tempo você vai se tornar bom. E isso não é verdade, gente. Se alguém falou isso pra você, é mentira. Só o tempo não vai transformar você num bom vendedor. Pode ajudar, é óbvio que vai ajudar. Mas para se tornar um bom vendedor, na realidade precisa estudar comportamento do consumidor, é necessário estudar neurovendas, é necessário estudar técnicas de negociação. Quando eu comecei a entender que não era só questão de tempo e de experiência, que eu precisava me dedicar e estudar sobre isso para eu vender mais, os resultados vieram de uma forma absurda. Primeiro ano como vendedor, estudando, me dedicando para isso, eu fui o melhor vendedor da minha loja, no primeiro ano já de trabalho como vendedor. Por quê? Porque a venda, de novo, que eu quero repetir, porque a repetição ela é didática para ficar na sua mente. A venda não se trata sobre produtos, se trata sobre pessoas. Não espere apenas o tempo passar, achando que somente o tempo passando é suficiente para tornar você um grande vendedor. Não é. Se você não estudar, se você não se dedicar, se você não assumir um compromisso com você, com a sua carreira e ter esse desejo, essa meta de se tornar um melhor vendedor, de ganhar mais dinheiro vendendo, de bater mais metas e, consequentemente, ser elogiado, ganhar prêmios e tudo mais, se você não assumir esse compromisso com você,
Sinto muito. Os outros vendedores que estão estudando, que estão se dedicando, que estão fazendo treinamento, que estão fazendo mentoria, vão passar na sua frente. E muito, vão passar de rodo por cima de você. Por quê? Porque um vendedor que não treina, que não aprende sobre essas coisas, ele fica para trás. Ele fica para trás. Então, gente, esses aí só trouxe três erros. 3 práticas, não digo nem erros, né? Práticas que eu tinha quando eu era um vendedor iniciante, que quando eu alinhei e corrigi, os resultados começaram a vir. E eu ainda nem entrei nos 5 erros do fechamento. Eu ainda vou falar sobre 5 erros. Então, se você está curtindo, né, tá gostando aí do conteúdo, se está fazendo sentido para você, coloca aqui nos comentários. Está fazendo sentido, Weber? Pô, muito real, é verdade. Vai colocando aqui nos comentários, que é importante para a gente ter esse feedback de vocês. E quem ficar até o final, de novo, eu vou disponibilizar esse conteúdo gratuito aí para você, a base do que eu estou falando aqui hoje sobre os erros no fechamento de vendas. Beleza? Gente, e entrando agora de fato nos erros, nos 5 principais erros, e eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Se você trabalha com venda, independente do mercado ou nicho que você trabalhe, né? Se você trabalha com venda de produtos, se você trabalha com venda de serviços, se você trabalha com carros, com imóveis, com plano de saúde, com cursos de faculdade, né? Educação corporativa, outras coisas mais, essas dicas vão ajudar você. Beleza? Gente, os principais erros no fechamento de vendas, da onde vieram essa lista que eu vou apresentar para vocês? Essa lista, ela veio de uma pesquisa que a revista Venda Mais fez com vendedores ao redor do Brasil inteiro. Então a revista Vender Mais pesquisou vendedores no Brasil inteiro e chegou nessa lista baseada nessa pesquisa. Beleza? Erro 1, gente. Primeiro erro que a revista Venda Mais cita como um dos principais erros no fechamento de vendas é tentar forçar agressivamente o fechamento sem que o cliente esteja realmente preparado. Acelerar é ok, mas forçar agressivamente converte pouco, cria antipatia e mesmo em casos de venda, né, de fechamento, você muitas das vezes tem um pós-venda negativo. Primeiro erro, gente, tentar forçar agressivamente o fechamento sem que o cliente esteja preparado. Acelerar um fechamento é beleza, mas tentar forçar de uma forma que o cliente não está preparado, você pode até vender, mas vai criar antipatia e dificilmente esse cliente vai voltar a comprar com você de novo ou vai indicar você. Então, o primeiro erro é o vendedor precisa ter o feeling da negociação. E o feeling, gente, vocês vão ver, quando eu for citando os outros erros no fechamento, ele vai estar linkado com todos os erros. Por quê? Porque o vendedor precisa sentir a negociação, o cliente, como o cliente está. Então, quando você tenta forçar, empurrar um produto goela abaixo para um cliente, não vai dar certo. Por mais que até que você consiga até vender, mas o cliente vai ele vai gerar uma antipatia com você, uma repulsa. Ele vai deixar de querer comprar com você futuramente. Então, o primeiro erro é pare de tentar forçar agressivamente. Sabe o que eu falei agora há pouco? Quando eu entendi que ao invés de tentar vender para o cliente, eu passei a fazer o cliente querer comprar, as coisas mudaram, o jogo mudou, é a mesma coisa para esse erro aqui. Enquanto você ficar tentando vender para o cliente a todo custo, o cliente percebendo que você está tentando vender, você está dizendo que combina com ele, às vezes não combina, você está falando que essa cor é bonita e às vezes não é, você está tentando de todo jeito fazer isso, o cliente vai criando repulsa de você. Agora, quando você começa a fazer o cliente querer comprar, você começa a mudar o seu discurso de tentar vender a todo custo e usar uma linha de comunicação que você desperta desejo, necessidade, que você atrai a vontade do cliente pelo produto, que você mostra que se ele comprar o seu produto, o benefício X, Y, Z que ele vai ter, as dores que ele não vai ter mais, a dificuldade e tudo mais que ele vai deixar de ter se ele comprar de você, aí o jogo muda. Porque o cliente vai querer comprar, não precisa você empurrar um produto para ele. E se você fizer isso, esse primeiro erro você já não vai cometer, que é tentar forçar agressivamente o fechamento sem que o cliente esteja preparado. Se você fizer isso, despertar desejo, ativar a necessidade e a vontade de compra do cliente, você não vai precisar forçar nenhum cliente a comprar de você. Você não vai precisar empurrar um produto a todo custo. Você não vai precisar vender um produto para um cliente que você já sabe que não vai se adequar ao perfil dele. Por quê? Porque futuramente ele vai se arrepender, futuramente ele não vai indicar você, ele não vai falar mais bem de você. Então, fique ligado, evite esse primeiro erro, gente. Evite tentar forçar agressivamente o fechamento. Beleza?
Segundo erro que foi listado pela revista Venda Mais como um dos 5 principais erros no fechamento de vendas. E o segundo erro é esperar demais e perder o time da venda. É o que eu até coloco aqui como falta de call to action. Tá famoso, né? O call to action, chamar para ação. O vendedor que espera demais e não chama o cliente para ação, não chama para o fechamento, ele também está perdendo muitas vendas, de acordo com a pesquisa da revista Venda Mais. Isso eu vejo direto acontecer. Vendedor que demonstra, o vendedor é bom, mostra o carro, faz, se for quando é venda de carro, mostra o carro, faz test drive, ou então quando é um outro produto, mostrou todas as informações, tirou todas as dúvidas, mas perde o momento de chamar para o fechamento. E o que acontece, gente? O cliente vai embora sem fechar. Baseado na história que eu contei no início da live de hoje. Se você perdeu, depois da live vai ficar salva, vai ouvir. Porque a vendedora perdeu a venda justamente porque ela perdeu esse time. Ela não chamou para o fechamento. Ela não tentou sugar as informações necessárias para o fechamento. Então, perder o time da venda talvez, né, esteja prejudicando demais você no dia a dia. Você está atendendo bem, você está demonstrando bem, o cliente até gosta do seu atendimento. Mas se você não chamar o cliente para o fechamento, se você perder o momento da emoção, aquele momento, sabe? Porque mais de 90% das tomadas de decisão, elas são baseadas na emoção. Isso não sou eu que digo, são os estudos de neurovendas, neurociência. Então, quando você perde aquele momento que o cliente está empolgado, você já tirou as dúvidas, ele está gostando, ele está amando o produto, quando você perde esse momento de chamar ele para o fechamento, já era, gente. Já era. Você perdeu o momento certo, perdeu o time da venda. Né? Deixou de chamar para ação, deixou de fazer o call to action, deixou de botar ele para assinar o contrato. Às vezes ele sai dali, ele começa a pensar melhor, um primo já fala uma coisa, um tio já fala outra, o cunhado, o irmão, alguém bota um monte de coisa nele e ele pode desistir da compra. Então, o segundo erro que a revista Venda Mais listou como um dos 5 principais erros no fechamento é esperar demais e perder o time da venda. Então tome muito cuidado nas negociações. Tenha a leitura da negociação. Perceba e sinta o cliente. Não deixe passar esse momento sem chamar o cliente para o fechamento. Beleza, gente? Vamos dar continuidade. O terceiro erro que a revista Venda Mais listou como o terceiro mais comum erro no fechamento de vendas é justamente não tentar fechar a venda esperando que o cliente tome a iniciativa. Parece estranho, né, para um vendedor ficar esperando, mas acontece, gente. E esse dado, a pesquisa da revista Venda Mais, foi feita no Brasil inteiro com vários vendedores. E tem muito vendedor ainda hoje em dia, vocês, né, pasmem vocês, esperando que o cliente tome a iniciativa de querer comprar. Você já demonstra o produto, você faz todo um esforço, igual a vendedora que eu contei na história. Mostrou 1, 2, 3, 4, 5 tipos de produtos, mostrou tudo, tirou todas as dúvidas e o cliente saiu sem comprar. Por quê? Porque ela ficou esperando o cliente tomar a iniciativa, dizer, eu quero esse, eu quero aquele. Não, gente. O vendedor é o dono da negociação, ele é o dono da venda. Ele precisa assumir as rédeas. É você que vai demonstrando, daqui a pouco você diz, seu fulano, você gostou desse? A parcela ficou boa? O preço está bom? O parcelamento está interessante? Está tudo certo? Tá. Então, beleza, eu já estou reservando aqui o produto. Você vai querer no Pix ou você vai querer no cartão? Viu como é que é conduzir para um fechamento sem precisar esperar o cliente? Aí o cara vai dizer, não, é no Pix, não, é no cartão. Ou então daqui a pouco, se você trabalha com financiamento, vai ser financiado, vai ser à vista mesmo, vai ser no seu nome. Você já vai conduzindo o cliente para um fechamento sem necessariamente ficar esperando ele dizer eu quero isso, eu quero aquilo, não. E aquelas velhas perguntas que fazem muito, que são muito efetivas, que é a pergunta do ou. Né? Você vai querer isso ou aquilo? Você vai optar, você que vende imóveis, você vai optar pelo apartamento 1 que eu lhe mostrei ou 2? Você vai optar pelo financiamento a modalidade 1 ou 2? Você vai querer parcelado em 3 vezes no cartão ou vai ser só de uma vez mesmo para o senhor ganhar pontos e milhas? Viu como é a diferença? E a pergunta do ou você só dá 2 alternativas e essas alternativas, nenhuma dessas alternativas ela é de um cliente não querer comprar. Você dá 2 alternativas que ele vai querer comprar. Ele já decidiu pela compra, você já decidiu com ele pela compra. Ele vai ter que definir só a forma de pagamento. Ou se ele vai ficar com o produto da cor A ou da cor B.
Beleza? Então, assim, não tentar fechar a venda esperando que o cliente tome a iniciativa é o terceiro erro mais comum que acontece, de acordo com a pesquisa que a revista Venda Mais fez. Não pode, gente. Você quer ser um especialista em fechamentos, se você quer ser um expert, um vendedor que se destaca, você não pode ficar esperando o cliente tomar a iniciativa. Você tem que assumir a negociação. Quarto erro, que a revista Venda Mais listou como sendo um dos principais erros no fechamento de vendas, é fechar a venda e continuar falando pelos cotovelos. Já vi várias vendas perdidas por causa disso. O que significa isso, gente? Às vezes você já fechou, o cliente já está assinando e você continua falando, aí você acaba falando, às vezes, algo do produto que o cliente talvez não goste. E você corre o risco de uma venda já fechada, você perder. Tem até um exemplo que eu me lembro bem, de uma história que também contaram na época do MBA, foi que a esposa do rapaz estava grávida e estava desejando comer um cachorro quente. E era de madrugada. E o marido dela desceu do apartamento, pegou o elevador, desceu, foi lá pra rua atrás de um cachorro quente. E ele foi, né, não encontrava, já estava tarde, né, estava de madrugada e não estava achando nenhum lugar vendendo cachorro quente. E ele começou a procurar, até que ele olhou um trailerzinho e foi lá. Opa, tudo bem, eu queria 2 cachorro quente e tal, não, completo mesmo e tal. Beleza, e o cara do cachorro quente já estava montando, né, o pão, já estava fazendo todo o seu serviço ali e ele ficou falando. Porque a carne eu faço a preparação desse jeito, porque o tempero que eu uso é aquele outro. Resumindo, gente, ao falar esses detalhes, acabou falando um temperinho que ele usava que o cara e a esposa dele já não gostavam muito. Ou seja, uma venda fechada. O cara acabou desistindo, não, então beleza, eu não vou querer não, porque você usa esse tempero aí, eu já não... Ou seja, fechou a venda, evite de ficar falando muito ainda sobre o produto. Já mude o seu discurso, já passe a agradecer, falando parabéns pela compra, muito obrigado mesmo, tenho certeza que você vai gostar demais, eu tenho certeza que foi a melhor escolha que você fez. E fora isso, já puxa outro assunto, uma brincadeira, já elogia. Ou seja, gente, fechar a venda e continuar falando demais pode te trazer o risco de você perder uma venda. Principalmente se você falar sobre futebol, às vezes você fala sobre futebol, o cara lá é fanático, você fala que você é torcedor do Flamengo, ele é vascaíno doente, ele pode não criar uma antipatia sua. Se a pessoa é muito envolvida com política e a pessoa é Bolsonaro, você fala que você é Lula, você pode criar essa antipatia também. Ou vice-versa. Então, gente, na hora da venda fechada, evite esses assuntos que podem gerar também discussões ou pode gerar antipatia por parte do cliente com você. Por quê? Porque a gente está ali para vender, gente, para ajudar alguém a realizar um sonho, a fazer uma nova aquisição. Então, eu não estou ali para debater política, eu não estou ali para debater futebol, a não ser que você sinta abertura, que a pessoa seja brincalhona, você brinca de acordo com o perfil de cada cliente. Mas se você não percebeu o perfil da pessoa, não vai arriscar e perder a venda já feita. O quinto erro, gente, que é um dos erros também muito fortes, que muita gente está cometendo. E eu acho que talvez esse quinto erro seja o erro mais comum. E talvez o erro que esteja prejudicando mais você aí nas suas negociações do dia a dia. E que erro é esse, Weber? Que erro é esse que tu percebes que é o mais comum e que está atrapalhando muitos vendedores no dia a dia? E o erro é deixar o cliente sair ou liberar o cliente de uma forma rápida, sem sequer fazer algumas perguntas, como: você poderia me dizer por que não ficou interessado na proposta? Quais os pontos da nossa proposta não te agradaram? Você acha que a nossa solução não te ajuda a resolver o seu problema? Gente, entender a razão do não é o primeiro passo para tentar transformá-lo em um sim. A história que eu contei no início da live, se você perdeu, você pode voltar lá, a live vai ficar salva e ouvir. O erro que a vendedora cometeu, que é o mais comum que eu falei, é justamente esse. É deixar o cliente sair, vou pensar. Então tudo bem, senhor, tá bom? Me procure, tá bom? Se eu voltar, se eu pensar. Você liberar o cliente de forma fácil, sem usar o que a gente chama de gogó, sem perguntar, mas o que você não gostou? O que ficou faltando na minha proposta? Me diga o que... não, vou falar com a minha esposa. Aí tem vendedor que diz: então tá bom. Se eu falar com sua esposa, amanhã eu lhe ligo. Não, pergunta se fulano, você vai falar com sua esposa? Vai. Mas pelo senhor, tá tudo certo.
Se fosse o senhor a decidir agora, sem falar com sua esposa, tá tudo ok, a parcela tá boa, o produto que o senhor gostou, a cor é essa, tá tudo certo? Pelo senhor tá tudo certo, só tá faltando realmente o ok da sua esposa. Então, gente, liberar o cliente de forma fácil, sem fazer algumas perguntas como essas, você tá jogando, despachando e perdendo vendas adoidado. Por quê? Porque o cliente, para fechar, às vezes ele dá um migué de que vai falar com a esposa, ele quer ir a uma outra empresa. E se você não sondar o motivo pelo qual ele está querendo ir em outro lugar, você não vai conseguir converter o não em um sim. De novo, entender a razão de um não é o primeiro passo para transformá-lo em um sim. Então faça perguntas importantes para você, que são necessárias para que você consiga conduzir a negociação. Por que você não gostou? O que você vai pensar? Ficou faltando o quê? É a parcela? É o parcelamento? É a forma de pagamento? O que o senhor não gostou foi a cor. Porque se você entender o motivo real, que o cliente está querendo desistir ou está querendo pensar, você consegue às vezes mudar, às vezes você tem uma margem para negociar, você consegue baixar um pouquinho mais o preço, você consegue melhorar e aumentar o parcelamento. Ou seja, você entender o motivo do não vai te ajudar a conduzir o cliente para o sim. Então não libere, gente, não libere cliente de forma rápida, sem fazer perguntas, sem saber o que ele gostou, o que ele não gostou, se fez sentido para ele a proposta, se não fez. Não libere o cliente com facilidade. Entenda, converse, faça perguntas, e não tem nada melhor. Nada melhor do que, para entender a necessidade de um cliente, fazer perguntas, gente. E a vendedora da história que eu contei, ela perdeu a venda por isso. O cliente disse que ia dar mais uma voltinha e ela falou, tá bom, se o senhor voltar, me procure. E o cliente foi embora e comprou em outro lugar. Por quê? Porque a vendedora não aproveitou as oportunidades. O cliente está na frente dela, não fez perguntas, não entendeu o que ele não tinha gostado ainda, o que estava faltando para fechar uma venda. Perguntas simples como essa, seu fulano, o que está faltando para a gente bater o martelo na compra? Pergunta simples e que ajuda muito a vender. E tem vendedor por aí que não faz, né? Tem gente que fica esperando o time, né? Esperando o cliente tomar iniciativa. Tem gente que espera demais e perde o momento da venda. Quando ele vai chamar o cliente para o fechamento, o cliente já pensou de outra forma. Ou então fica tentando forçar agressivamente o fechamento a todo custo, sem, ao invés disso, demonstrar, né, o produto de uma forma que desperte o desejo, atice a vontade, a necessidade. Ficar falando demais e deixar ao liberar o cliente sem fazer essas perguntas. Esses são os 5 principais erros que marcam o Brasil inteiro, porque essa pesquisa foi feita pela revista Venda Mais com vendedores no Brasil inteiro. E aí, qual desses erros vocês estavam cometendo? Qual deles você já vai começar a corrigir a partir de hoje? E se você começar a corrigir a partir de hoje, começar a ver os resultados, manda lá no meu direct, manda lá, Weber, poxa, assisti a tua live. Um dos erros foi o erro X, eu comecei a mudar e o resultado começou a melhorar. Pode mandar, porque eu tenho certeza. Gente, se você fizer o que eu estou falando aqui, corrigir esses erros, seu fechamento vai melhorar muito. Muito. Você vai perder muito menos clientes. Muito menos clientes. E se você está na live até o final, quer esse material, manda no direct também, Web, eu quero o material da live que eu vou mandar para você. Que aí você pode pesquisar lá, sempre que tiver uma dúvida, sempre que surgir uma necessidade de se renovar de conteúdo, você vai ter o material nas suas mãos. Beleza? Passo para reforçar também. Importantíssimo, como eu falei para vocês anteriormente. Se você ficar achando que somente o tempo é suficiente para transformar você num vendedor bom, a experiência de anos como vendedor, de meses, vai me tornar um bom vendedor, não vai. O que vai tornar você um bom vendedor é estudar sobre vendas, estudar sobre neurovendas, sobre técnicas de negociação avançadas e dicas práticas que vão fazer você performar muito mais. E, gente, comparado ao preço de um treinamento como o MAV, né, que é o meu treinamento, o Método Acelerador de Vendas, comparado ao preço que você vai pagar pelo treinamento, com o dinheiro que você vai ganhar por bater as suas metas e vender muito mais, gente, nem se compara. Nem se compara. Então, se você quiser entrar para essa turma, para essa comunidade de gente que ama alta performance, que quer acelerar suas vendas, vai lá no link da bio, clica no link da bio, tem um link lá para falar sobre a turma de fevereiro que está aberta do Método Acelerador de Vendas. E vem pra turma, gente. Vem aprender. Não espera a venda cair do céu. Não espera o milagre acontecer. Não vai. Estude. Se prepare. Amole o machado. Tempo que você gasta amolando o machado não é tempo perdido.
O dinheiro que você investe para amolar o seu machado não é tempo perdido. Porque o tempo que você investe e o dinheiro que você investe em se capacitar como vendedor é o que vai fazer você vender muito mais no seu dia a dia. O resultado vai vir, gente. Se você trabalhar esses 5 erros aqui que eu comentei com você e muito mais que você vai ter a oportunidade de aprender na turma do método acelerador de vendas, do MAV, é infinitamente maior as possibilidades de fechamento, sabe? Você vai deixar os outros vendedores da sua loja no chinelo, porque você vai ter acesso a um conteúdo que converte, que eu utilizo na minha vida, que eu sempre utilizei e que todo mundo que utiliza, que aprende e utiliza também tem resultados acima da média. Beleza? Aguardo vocês. Então, você que quiser entrar para o MAV, Método Acelerador de Vendas, a turma é online, você pode estar em qualquer lugar do Brasil e você vai participar. A entrega do conteúdo é ao vivo, então você vai ter a oportunidade de tirar dúvidas, de fazer perguntas. É muito top. Quiser mais detalhes, clica no link da bio, turma de fevereiro do MAV aberta, Método Acelerador de Vendas. E se você já quiser, a partir de agora, já crescer em vendas, já aprender mais técnicas de vendas, lá no meu link da bio também tem o meu livro, Vendas Não Caem do Céu. Gente, tenho compartilhado o feedback da galera que tá lendo, que tá praticando, porque também ler e não praticar não serve pra nada, né, gente? Então, a galera que tá lendo e tá botando em prática as técnicas, todo dia eu recebo lá os feedbacks. Web, melhorei meu fechamento, tô vendendo mais, pô, usei uma técnica que tu mostrou aqui no livro e que realmente traz surtiu um efeito. Então, não espere, gente, não fique acomodado. Quiser se destacar, vá pra cima, vá atrás, corra, invista em você. Invista em você. O dinheiro investido para molar o seu machado não é dinheiro perdido e o tempo também não é perdido. Porque quem se dedica hoje, quem investe hoje, amanhã vai só colher os resultados. Beleza, gente? Essa foi a nossa live. Se você perdeu o início, perdeu as histórias, perdeu as principais informações, já vai lá no meu perfil que essa live vai estar salva lá. Beleza, gente? Ótimo dia para vocês. Esse foi o Café com Vendas de hoje. Falamos sobre os 5 principais erros no fechamento de vendas. E não perde mais tempo, link da bio, turma do MAV aberta para fevereiro. Valeu, gente. Grande abraço.